Música ao vivo e fones de ouvido não combinam. Já chegando assim, mostrando as travas da chuteira. Né? Tô trazendo aqui para você mais esse tema dentro da série Alinhando a Sonoplastia ao Músico. Mas calma aí, não precisa já desligar o vídeo não, falando que eu vou falar para não usar mais retorno no fone de ouvido. Calma, calma que eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Eu tô aqui fazendo uma série de vídeos dentro do meu canal aqui, tentando trazer um pouco de informação, de orientação tanto para a equipe de sonoplastia das igrejas, quanto também para os músicos que tocam nas igrejas. Por que eu estou fazendo isso assim direcionado? Porque música na igreja é o que eu faço há mais tempo na minha vida, né? Desculpa. É o que eu mais faço na minha vida musical, né? Há mais tempo. Eu tenho hoje 47 anos e eu toco na igreja desde os 10 anos. Então, assim, e eu faço isso semanalmente desde então, né? Desde lá dos 10 anos até hoje, toda semana eu estou fazendo música na igreja. Então, eu peguei, assim, também a transição de muitas coisas, tanto de estilo musical, quanto de formatação de ministério de louvor, quanto também de formatação de sonoplastia, né? Então, eu tenho alguma propriedade, nem que seja apenas pessoal, para poder vir aqui comentar e trazer essa série sobre esse assunto. E eu quero conversar com você, te explicar um pouco sobre essa questão do fone de ouvido e música ao vivo. Porque agora, a gente vive agora, nesse momento, uma explosão de uma ideia de monitoramento do retorno pelo fone de ouvido para os músicos, né? Então, tirou os amplificadores do palco, né? Tirou os monitores de chão, né? E todo mundo ouve, né? Teoricamente, todo mundo ouve pelo fone de ouvido. E talvez ali para quem está ministrando, né? Tem uma caixa ali para servir de referência, onde volta talvez um instrumento e a voz do ministro. Tal. Então, eu quero tentar explicar aqui um pouco o que acontece quando essa situação é uma situação de realidade, né? Quando é uma situação contundente dentro aí, por exemplo, do seu Ministério de Louvor, dentro dos seus projetos, né? Eu quero te explicar um pouco sobre isso aí. O que acontece? O fone de ouvido, né? O headphone, por mais que ele seja um produto de alta qualidade, ele é, na verdade, um aparelho de monitorar, né? Monitorar. O que é monitorar? Monitorar é você vigiar, não é verdade? É para você vigiar, é para você estar ciente, para você estar sabendo o que está acontecendo. Você é um monitor de vídeo, você monitora enxergando, e o monitor de áudio você monitora ouvindo, né? Você está tendo uma visão do geral, né? Ou uma audição do que está acontecendo no geral. Essa é a função do fone. Numa profundidade maior, se eu for levar isso para uma profundidade maior, o fone de ouvido, ele também é uma forma de audição da música pronta de uma forma mais íntima, né? O propósito do fone, ele precisa ser entendido assim: a música está pronta e eu vou ouvir pessoalmente, individualmente também no meu fone de ouvido. E ali eu vou pegar e vou ouvir aquele som todo já manifestado, todo pronto, todo mixado, equalizado, comprimido, né, ambientizado, tudo. Aqui somente eu vou ouvir. Então essa é a forma que a gente precisa enxergar a questão do fone de ouvido. E é justamente por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre música ao vivo e fone de ouvidos não combinam. Por quê? Porque a música ao vivo, ela não teve o mesmo prazo gasto, né? O mesmo tempo investido na mixagem dela para que ela seja considerada pronta.
né, para que as pessoas possam então monitorar, né, pelo fone de ouvido. Não tem. Deixa eu só te falar assim, tentar falar em poucas palavras, mas tentar explicar que talvez você ainda não tenha esse conhecimento. Se você já tiver, você pode afirmar aí nos comentários para o pessoal também, por favor. Quando a gente grava uma série de instrumentos e vozes, quando a gente grava, beleza, a gente está com aquilo gravado. E, claro, a gente, quando está gravando, procura obter o melhor som já na gravação. Mas a gente sabe que para a música, no final, ela soar como uma música produzida, tratada, a gente precisa de fato tratar, a gente precisa de fato produzir aquele cenário musical. Então, é como a gente pensar na questão de uma maquiagem, né? Às vezes, a gente olha para uma mulher, né? A gente olha para uma pessoa e a gente pensa, não é que pessoa bonita, né? Que pessoa, nossa, que imagem agradável de eu ver ali. Estou monitorando visualmente algo que está me agradando demais. Mas quando você vai reparar, aquela pessoa, aquela mulher, ela está produzida. Ela está maquiada, ela tem maquiagem nos olhos, ela tem maquiagem na face, tem maquiagem na boca. Ela está com o cabelo tratado de uma forma, penteado de um jeito. Ela tem acessórios dentro, né, daquele contexto ali da produção do look dela, né? Então, a música é a mesma coisa. Você pega a gravação e você começa a produzir, a tratar os detalhes. Então, você tem uma bateria, por exemplo. Então, você vai, eu vou equalizar o bumbo. Então, quais as frequências do bumbo que estão sobrando? Eu vou filtrar essas frequências sobrando. Quais frequências estão faltando no som do bumbo, né? Essa frequência, aí eu passo para a caixa, né? Eu vou filtrar as frequências sobrando na caixa e vou dar um pouco mais de presença naquelas que estão faltando. Depois que eu faço isso em todas as peças da bateria, depois eu faço isso no microfone geral da bateria também, né, no LR dela, aí eu vou passar, por exemplo, para o baixo. Então deixa eu pegar o baixo e primeiro eu vou filtrar as frequências do baixo. Quais frequências do baixo estão conflitando com o bumbo da bateria? Então eu preciso reduzir no baixo para que o bumbo possa ocupar aquele espaço de frequência e o baixo possa aparecer, mas sem conflitar com ele. Tá entendendo onde que eu quero chegar? Que depois que eu faço isso com todas as peças da bateria, que cada uma das peças da bateria é um instrumento, né? Eu faço isso com todas as peças, eu vou fazer isso com baixo, eu vou fazer isso também com a guitarra, eu vou fazer isso também com os teclados, eu vou fazer isso também com o violão, eu vou fazer isso também com as vozes e tudo aquilo que contém na música. Depois que eu fiz toda essa preparação de equalização, eu passo, por exemplo, para a parte de compressão, né? Quanto esse bumbo precisa ter uma faixa dinâmica controlada? Quanto essa caixa precisa? Os tons, os over, né? O ambiente, e o baixo, e a guitarra, e o violão, e as vozes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o tratar realmente é tratar. Realmente é você ir tratando os detalhes, você ir pegando os detalhes e somando ali junto àquele som que você já gravou bacana, que você já gravou que estava legal, que já era bonito, você está tratando para que ele possa gerar nas pessoas que ouvirem a mesma impressão daquela mulher que você viu, que as pessoas viram, daquela pessoa que chegou, que chamou atenção aos olhos. Quando eu ouço, chama atenção aos meus ouvidos. Não é que som bonito, não é que som agradável. Por quê? Porque ele está produzido, todo tratado. Então, quando eu ouço no fone de ouvido e tenho essa sensação, é porque houve um investimento de tempo muito minucioso no tratamento geral da música. Então, a música já está pronta e eu então consigo ter esse impacto agradável.
Na música ao vivo, ali na hora do play, você não tem tempo hábil, não existe tempo hábil, não existe capacidade hábil para que você faça essa preparação toda. Então, o fone de ouvido, né, no monitoramento da música ao vivo, ele sempre, categoricamente, eu afirmo isso, reafirmo, bato o martelo, sempre vou dizer isso. Inevitavelmente, na música ao vivo, a mixagem no fone de ouvido sempre vai ser meia boca. Sempre vai ser aquém, ela sempre vai estar aquém. Por quê? Porque, na verdade, não existe tempo hábil para que você possa dedicar para preparar o som a fim de que ele soe de forma equilibrada. Todas as frequências equilibradas, todos os volumes equilibrados entre si, né? Que tudo soe de uma forma assim, realmente agradável para quem está fazendo. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Estou trazendo esse tema com a intenção central, né? Alinhar a sonoplastia ao músico. Uma coisa que é importante a gente conseguir entender nesse meio aqui desses dois assuntos, né? Sonoplastia e músico, a gente entender nesse meio aqui que muitas vezes existe a necessidade. Já foi implementado o sistema de fone de ouvido aí, por exemplo, na sua igreja, aí no seu ministério de louvor. Já foi implementado esse sistema, mas sempre tem conflito, não tem? Sempre vai ter conflito, sempre vai ter uma pessoa da sonoplastia insatisfeito com o tratamento que o músico deu, sempre vai ter um músico insatisfeito, ou todos vão estar insatisfeitos com como a mixagem foi feita no fone de ouvido, porque é isso, não combina. Então, o que a gente tem que tentar achar? O meio termo. A gente precisa encontrar o meio termo. O que eu sugiro para vocês, né, que tem essa tecnologia implementada aí, o que eu sugiro para vocês, tanto a equipe de técnicos quanto a equipe de músicos, eu sugiro para vocês pelo menos uma sessão de passagem de som por semana. Igual tem o ensaio, igual os músicos fazem um ensaio, igual o pessoal da técnica fazem o alinhamento do som, eu acho que precisa ter uma sessão de passagem de som no retorno. Por quê, gente? Porque, além de tudo, a gente tem uma característica de que o gosto não se repete, né? O gosto de um nunca é igual ao do outro, exatamente igual. Pode ir na mesma direção, mas nunca vai ser exatamente igual. Então, o que eu sugiro que vocês se reúnam aí, toda a equipe de música e toda a equipe técnica, e façam uma passagem de som para o monitor. Por exemplo, passe o som do monitor para o baterista, né? Acerta o som do instrumento dele, independente do ensaio, independente do culto ou do evento que vai acontecer daqui meia hora, uma hora. Não, faça isso um dia à parte, separe um tempo para isso. Passa o monitor, a bateria para o baterista, ou se tiver mais de um baterista, para os bateristas. Salve essa cena, né? Salva a cena, ó. Essa cena aqui é do baterista A. Ele gosta do som no fone dele, que o bumbo esteja mais presente do que a caixa. Já esse outro prefere mais que o bumbo esteja mais leve, um pouco mais baixo, para ele poder pôr o pé mais pesado lá no pedal, né? Então, esses detalhes, passa a bateria toda para o baterista, beleza, né? Isso aí vocês podem fazer até a parte, né? Não precisa do resto da banda. Esse dia aí da bateria pode ser só a bateria mesmo. Mas aí você vai fazer a mesma coisa com o teclado para o baterista, né? Agora, passou a bateria? Nós já temos as cenas bateria para o baterista? Beleza, agora vamos fazer a cena teclado para o baterista. Como que ele
prefere ouvir o teclado? Como que ele gostaria de estar ouvindo o teclado? Vocês passam, salve a cena, né, do monitor, dos bateristas ali, com teclado. E vai fazendo baixo, guitarra, violão, back vocal, voz do ministro, né? Se tivesse usar VS, como que o VS deve estar no fone do baterista. Agora vocês vão passar com o tecladista, a mesma coisa. Teclado para o tecladista. Como que os tecladistas gostam de ouvir? Tem um que vai gostar de ouvir mais na cara. Outros vai gostar, igual é o meu caso, vai gostar de ouvir dentro do equilíbrio. Ah, não, aqui para mim tá agradável. Eu consigo tocar aqui legal. Se eu precisar pôr um pouco mais de expressão, para mim tá bom. Mas agora eu quero a bateria no meu fone, o tecladista. Vocês estão me entendendo? É gastar um tempo para fazer. Isso aí vocês vão gastar vários dias. Para que vocês consigam ter um alinhamento realmente. Né? Vocês conseguirem alinhar a sonoplastia ao músico e conseguir um resultado que seja satisfatório para a maioria, pelo menos, né? E uma coisa, gente, que é essencial, eu falo isso para o pessoal da técnica, né? Quem está na sonoplastia. Vocês precisam ouvir música, vocês precisam muito ouvir música e de preferência, não ouçam música em fone. Ouçam música no som ambiente. Pare para ouvir realmente. E o detalhe, não ouça só o tipo de música que toca normalmente na sua igreja. Claro que você vai ter que ouvir mais o repertório que o pessoal está tocando, que os músicos estão tocando. Mas busque ouvir também um repertório que seja além desse estilo que está tocando. Ouça a música. Coloque em boas caixas de som e pare para ouvir. Para quê? Para que você também eduque seus ouvidos na hora de fazer a mixagem do PA. Para mixar os monitores, né, de fone de ouvido, a dica eu já dei. O que é que vocês têm que fazer? Gastar tempo. Não é meia hora, uma hora antes do culto. É gastar tempo durante a semana, tirar dias. Vocês vão gastar dias para poder fazer uma coisa que seja realmente a contento de geral. E agora, com relação ao PA, é você ouvir músicas. Como que soa? Quanto soa de bateria nesse estilo de música? Qual é o nível do baixo em relação ao bumbo da bateria nesse outro estilo de música? Como soa o som da caixa da bateria? Quanto de teclado eu escuto na música quando eu estou ouvindo uma música pronta? Porque a sua função é de mixer, né? Ou de mixador, né? Vamos falar assim. A sua função é de mixador lá no PA. Então, além da qualidade do monitor, você precisa, como técnico, você precisa apurar o seu conhecimento de som para que as pessoas do auditório ouçam a melhor música sendo produzida pelos músicos que estão tocando. Não adianta você também colocar um fone de ouvido, você salvar uma cena de monitor no seu fone de ouvido e fazer o som para a igreja a partir disso aí. Não, você nem pode colocar fone de ouvido. Escuta isso aí que eu estou te falando. Você é da mesa de som, da técnica de som, do PA principalmente, você está proibido colocar fone de ouvido. Por quê? Os seus ouvidos, eles têm que trabalhar para a plateia. Eles têm que entregar o melhor som para a plateia. Então, ouça muita música, faça exercícios de mixagem, faça movimentos, salve cenas que são só suas, ali no seu programa de mesa de som, né? Principalmente estou falando assim porque a gente deduz que a maioria das igrejas hoje que usam esse sistema de fone de ouvido como retorno já usam mesa digital, né? A maioria, pelo menos. Então,
salve cenas de PA, que são cenas que só você sabe dos detalhes que você fez ali, e procure perceber pelo ouvido se está espelhando, por exemplo, a música que o pessoal está tocando com a original que você ouviu lá na sua casa, no seu carro, né? Então, isso aí. E uma dica bônus aqui para todo mundo, que também serve para o músico, claro, né? Mas esse tema ele é muito direcionado para o pessoal da técnica, da sonoplastia. Ouça muito a música, mas não ouça a música alta. Essa aqui é uma dica bônus que eu te dou. Pela questão da audiometria, né? A questão de conservação, preservação da minha audição. Sim, é também. Mas, na verdade, porque a música, a gente tem uma questão chamada de pressão sonora, né? E a nossa audição, ela é incentivada de acordo com a pressão sonora. Se você ouve música muito alto, o que acontece? Os seus ouvidos, eles ficam acostumados a receber certas frequências que, às vezes, lá no ao vivo, você não vai perceber que elas estão sobrando para o resto das pessoas. Se você ouve música muito alta, você ouve o som maquiado. Essa é a verdade, né? Mais maquiado do que aquela produção que eu falei no início do vídeo. Você escuta coisas que na verdade não existem. Por quê? Você emite o som muito alto, o ambiente, né? Aí já entra a questão de acústica, não vou falar disso nesse vídeo, mas o ambiente ele vai criar uma ressonância e ele também vai gerar uma impressão sonora para você. Então, ouça a música mais baixo para você ser um técnico de som cada vez mais capacitado, um músico cada vez mais educado e coerente também para tocar. Beleza, pessoal? Então fica por aqui esse terceiro vídeo da nossa série sobre alinhando a sonoplastia ao músico. Se você gostou, quero te pedir para você deixar aí o seu like, deixe um comentário. Se você não gostou também, deixe um comentário aí para mim, para eu poder saber o que eu preciso fazer para melhorar a minha entrega aí para você. Beleza? E se você puder, compartilha com o pessoal lá da sua equipe de louvor, que vai fazer muito bem para o ministério como um todo, tá joia? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito também, que para mim é sempre uma força, uma alegria muito grande. Forte abraço, até nosso vídeo da semana que vem.